Meus irmãozinhos, que a graça e a paz esteja convosco. Eu me chamo Rebeca Freitas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canalzinho Minuto com Cristo. E hoje falaremos diretamente para os pais. Você tem sido um exemplo positivo ou negativo para o seu filho? Isso mesmo. Podemos ser um exemplo positivo ou negativo para os nossos filhos. Veremos o que a palavra de Deus nos ensina e ao final desse vídeo você terá a sua resposta diretamente da Bíblia. Pois bem, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz à igreja: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra foi dirigida à igreja do Senhor, mas poderia ser aplicada dentro do lar para pais e filhos. Paulo quis dizer que ele era exemplo de uma pessoa que obedecia a Deus e orientou a igreja que o seguisse. Mas será que os pais estão sendo exemplo para os filhos, mantendo a coerência e evitando o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Em Efésios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia nos ensina: é aos pais que é dada a grande responsabilidade. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Uma orientação clara de Deus aos pais. Os pais devem acompanhar o crescimento dos filhos. Recordemos o que aconteceu com Ana, mãe de Samuel, quando no seu pedido ao Senhor, dedicou o seu filho aos cuidados do Todo-Poderoso, certa de que enquanto ele vivesse, pertenceria ao Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Além de cumprir o voto de entregar o menino para o sacerdote, Ana acompanhava o crescimento do rapaz mesmo à distância, indo anualmente visitá-lo. Os pais devem conduzir-se com muita sabedoria, fé e confiança no Senhor, porque os dias são maus. A vida espiritual da avó e da mãe de Timóteo fez com que o apóstolo reconhecesse a educação inabalável em Deus. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Criança tem muito mais a aprender num relacionamento afetivo do que num lar destruído. Acentua que as crianças são reflexo do lar em que vivem e aprendem o que vivenciam. Se elas são influenciadas a ter uma postura depreciativa, logo crescerão com uma postura autodepreciativa. Se dentro do lar existe o amor, a união e o afeto, as crianças crescerão de maneira saudável e desprendidas de preconceitos. A sociedade tem que buscar valores perdidos e os pais devem abençoar os filhos. As palavras de bênção edificam os filhos e ajudam a construir um futuro melhor para a criança.
Já a palavra maldita pode acabar com os sonhos. O peso da palavra na cabeça da criança será muito maior se o emissor for alguém diretamente ligado a ela, pai ou mãe. Num lar em que a presença dos pais seja apenas para pagar contas, onde não há tempo para dedicar aos filhos, as chances de uma criança crescer confusa e carente são maiores. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a sua geração de homens íntegros. Salmo 112, do versículo 1 ao 2. A citação mostrada a consequência feliz de se criar um filho no temor a Deus. Uma conduta que deve ser tomada com a coerência baseada na palavra de Deus. Como pais, tem uma postura forte e marcante, deixando as desavenças para serem resolvidas separadamente e longe da presença dos filhos. É preciso exercer autoridade, estabelecer limites, impor regras, saber a hora de dizer sim e saber a hora de dizer não. Tratar seu filho com respeito, ser coerente, prepará-lo para a vida e amá-lo incondicionalmente. O sucesso dos nossos filhos está em nossas mãos. Depende muito mais de nós do que deles. Se quisermos fazer de nossos filhos homens de Deus, é preciso ensinar-lhes o caminho em que devem andar, ou seja, precisamos estar junto com eles, sendo o exemplo no processo de educação. Pais precisam ler a Bíblia, orar diariamente e buscar sabedoria. Essas e outras orientações compartilho com os pais de nossa igreja. Deus poderia apenas deixar Jesus na terra, mas ele preferiu dar ao seu filho uma família. Na Bíblia, são raras as passagens sobre a infância de Jesus. O Evangelho de Lucas reporta que seus pais o educavam conforme as tradições da época e o levavam para as festas religiosas. Lucas capítulo 2. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Assim, meus irmãozinhos, responda você mesma a pergunta do início do vídeo. Vocês estão exercendo boas ou más influências para os seus filhos? Se a resposta for sim, parabéns. Mas se a resposta for não, pare tudo agora, recomece e assuma sua responsabilidade dada por Deus como pai. E lembrem-se, sempre haverá tempo em Cristo para as mudanças positivas. Meus irmãos, uma das obras do mal é destruir as famílias. Assim que oremos e vigiemos pela nossa a todo instante. Pois bem, meus irmãozinhos, eu me chamo Rebeca Freitas. E espero que esta palavra tenha chegado até seus corações. E até mais um Minuto com Cristo.